Vamos lá então, sou o Dr. Lee, eu sou médico e nesse vídeo eu quero discutir com você aquilo que é provavelmente a técnica mais eficiente que eu conheço para você saber que está tomando a decisão correta, seja na sua vida profissional, seja na sua vida emocional, seja na sua vida particular, com seus hobbies, tudo. É uma técnica muito eficiente porque, ao mesmo tempo que ela é muito básica, ela é muito genérica, né, ela parte do pressuposto que você está prezando pelo seu bem-estar. E parece uma coisa muito abstrata, muito óbvia também, dizer que você precisa prezar pelo seu bem-estar, mas não é não. Até porque muitas pessoas sofrem, primeiro, por um excesso de empatia, né? Você tende a pensar que quando você está priorizando o seu bem-estar, você está priorizando a sua vontade, ao mesmo tempo você está fazendo isso em detrimento do bem-estar dos outros. Você está fazendo isso prejudicando os outros, né? E aí, a outra parcela de pessoas que sofrem com isso é também aquela parcela de pessoas que acha que é um grande egoísmo, né? Você defender os seus interesses, acha que é excessivo você defender os seus interesses e que você precisa, na verdade, encontrar um meio termo entre as duas pessoas. E ainda existe uma terceira parcela de pessoas que não, que diz que aquilo que interessa, e essas pessoas eu acho que elas são inescrupulosas, e eu sinto um certo grau de inveja dessas pessoas assim, né? Porque elas tendencialmente são as pessoas que vencem muito na vida, né? Mas são essas pessoas que são muito inescrupulosas em dizer, não, eu preciso defender os meus interesses em primeiro lugar, e se der, se possível, a gente encontra um meio termo. Mas dentro da medida do possível, eu quero defender primeiro os meus interesses. Né? Existem esses três níveis de pessoa, né? 2 extremos e um no meio. E esse vídeo é mais direcionado para o lado esquerdo, né? Para o lado das pessoas que tendem a sofrer com excesso de empatia, até para as pessoas que estão no meio termo. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas vão tomar decisões que não vão te favorecer, ou melhor, vão até te prejudicar para as pessoas que estão no espectro mais à esquerda, que tendem a favorecer os outros, né? Ao invés de defender os seus próprios interesses. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo pessoal que está acontecendo comigo e que aconteceu comigo, né? Eu trabalho em um hospital de dia, né? E eu estava procurando um outro trabalho, porque esse trabalho no hospital está muito pesado para mim, né? Eu faço horários muito longos. Recentemente eu fiquei muito pistola, assim, porque eu descobri que pelos próximos meses praticamente cortaram todos os meus finais de semana, com exceção de um final de semana, e eu tive que ir lá brigar, porque eu falei para eles que eu não queria trabalhar todos os dias da semana por 28 dias seguidos. Eu achei uma barbaridade. E eu comecei a procurar um outro emprego e encontrei um segundo emprego, né? Também um hospital que me ofereceu, é um hospital perto da minha casa, me ofereceu condições muito mais vantajosas, um bom salário, né? Paga tipo 30% a mais do que eu recebo agora, com responsabilidades mais ou menos parecidas, mas muito mais leve, né? E um horário legal, né? Um horário tranquilo, mais ou menos a mesma carga horária. Na minha cabeça, né? Eu pensei, poxa, no início eu pensei, eu vou largar um hospital e eu fico só com outro. E aí eu tenho um tempo livre para poder estudar para residência. Depois que eu fui fazer a entrevista, passei na entrevista, conversei com a diretora do hospital, foi tudo legal. A minha intenção, na verdade, não era fazer todos os dias lá, né? Tipo 5, 6 dias, assim, da semana. A minha intenção era fazer, tipo, 3 dias, né? Em regime de plantão, cobrir alguém quando faltava e tal. E ela já me ofereceu, na verdade, um full time, porque ela disse que vai ter uma médica que vai se aposentar e ela gostaria que tivesse alguém para cobrir. E ela falou, olha, legal assim que você tem interesse em ficar 3 dias, mas a gente teria interesse em alguém também que pudesse ficar com a gente full time, né? Todos os dias da semana e cobrir finais de semana também, né? Vamos ver o que acontece. Eu, na minha cabeça tonta, ao invés de pensar, poxa, infelizmente eu não posso dar isso para você, né? Porque, afinal de contas, a minha prioridade máxima, aquilo que vai determinar o bem-estar do meu futuro, da minha família, o meu bem-estar financeiro, aquilo que vai de encontro, né? Que favorece os meus planos, na verdade, é ter um emprego que não consome 24 horas do meu dia e finais de semana, para eu poder conseguir estudar para a prova de residência. Mas eu, na minha cabeça tonta, a minha resposta quase de reflexo foi, poxa, vamos ver então se a gente consegue. E aí, eu, maluco, ainda pensei, talvez eu consiga manter os 2 empregos. Se eu ficar de dia em um e à tarde e à noite no outro, dá para manter os 2. Porque
aí eu também não preciso me indispor com o outro diretor que me ofereceu um emprego. E aí eu consigo manter os dois, e aí eu ganho bem. E aí, assim, eu fiz um cálculo na minha cabeça, assim, que não seria legal nem eu pedir demissão do outro trabalho e também não ficar só com 3 dias aqui. Eu precisaria ficar com 5 dias nos dois, mais os finais de semana. O que é uma coisa absurda, assim, é só de falar já em voz alta, já dá para perceber o que é uma coisa louca. E que você pode imaginar que sobra zero. Não sobra zero, mas eu diria que sobra tipo 3 horas por dia para estudar, se eu acordar 4h30 da manhã e estudar tipo até 7h30, por exemplo, né? 8 horas. 8 horas eu teria que estar no trabalho já. Então, você consegue ver o quanto é difícil, na verdade, né? Conciliar as duas coisas. Mas eu, na minha cabeça louca, não querendo me indispor com os outros, não querendo criar uma situação de tensão, eu já falei, não, de repente dá pra gente conciliar os dois. Só que é uma grande besteira isso. Quer dizer, por que eu não posso dizer, sinto muito que vocês precisam de alguém, mas para mim, me interessa só fazer esses dias aqui, nesses horários, né? Porque eu preciso estudar. O que é importante para mim, né? O que vai levar a minha vida adiante é a minha residência, eu quero fazer cirurgia e tudo mais. E eu não posso, desculpa, né? Não posso te ajudar com isso. Né? Para mim é difícil, para mim foi difícil. Né? E está sendo difícil. Eu ainda estou tentando fazer um cálculo mental em que eu consigo fazer as duas coisas. Embora, racionalmente, eu diga que, poxa, eu não posso fazer nada, foi mal, né? Eu vejo que todos os meus colegas médicos, às vezes nem médicos, eu conheço engenheiros, né? Eu conheço engenheiros de dados, essas pessoas que tendem a se dar melhor na vida, e eu digo se dar melhor profissionalmente, tá? Mas também em relacionamento, são essas pessoas que são inescrupulosas. Essas pessoas que não têm medo de dizer, desculpa, eu não posso te ajudar com isso, porque se eu te ajudar com isso, eu vou me comprometer, isso vai fazer mal para mim, isso vai contra os meus objetivos, vai prejudicar mim, vai prejudicar minha família, então não posso fazer nada, sinto muito. Né? E existe, né, um certo traço de personalidade nisso, algumas pessoas são assim naturalmente, né? Elas nasceram assim, elas cresceram assim, mas eu gosto de acreditar que é possível que você desenvolva isso fazendo uma pergunta que eu considero relativamente simples. E é a pergunta que eu me faço todas as vezes em que eu me deparo com uma situação assim. E a pergunta é, essa decisão que eu estou prestes a tomar, ela favorece ou ela vai contra os objetivos que eu tracei para mim no melhor cenário possível? Vamos dizer que tudo de bom aconteceu, as coisas andaram conforme os planos. Né? Geralmente, para que isso aconteça, é um cenário perfeito, é um cenário idealizado, todas as peças têm que encaixar quase como se fosse um dominó, né? Que você empurra com o dedo e todas as peças vão caindo e forma uma imagem bonita, né? Uma forma bonita, assim, mas tudo vai caindo em uma sequência perfeita. Né? Essa decisão que eu vou tomar, ela é mais uma peça do dominó que está caindo de maneira perfeita ou ela está atrapalhando a continuidade dos planos? Né? Quando eu paro para pensar nisso, essa decisão de querer, e é isso fundamentalmente, é não querer desagradar, né? Isso atrapalha os meus planos, isso atrapalha a longo prazo o que eu planejo. Eu ter medo de desagradar, eu ter medo de me indispor com alguém, atrapalha os meus planos. E a consequência, em larga escala disso, é o mal-estar da minha família. Então, por exemplo, vamos dizer assim que eu aceito e de repente eu dou um jeito de ficar de manhã, de tarde e de noite no trabalho. Eu vou trabalhar 12 horas por dia, 5 dias por semana, mais cobrindo o final de semana e noite durante a semana. Eu vou ser um marido ausente, eu vou ser um pai ausente, eu vou ser um homem ausente de mim mesmo, né? Eu sei que parece filosófico, mas assim, eu não vou ter tempo para viver. Tipo assim, eu acordo, vou trabalhar e volto a dormir. Né? Eu não tenho tempo para estudar para residência, o que a longo prazo compromete os meus planos. E eu sinceramente acredito que isso é emocionalmente insustentável. Quer dizer, você consegue aguentar isso talvez por alguns meses. Talvez. Tá? Porque eu acho que é uma rotina tão brutal que dificilmente você sustenta isso por um longo tempo. Então vale a pena tomar essa decisão? Você pode transportar isso para outras coisas também. Né? Eu acho verdadeiramente que você só consegue mudar de estilo de vida,
já que a gente está começando a falar agora, né, de treino, de saúde e tudo mais. Eu acho que você só consegue verdadeiramente mudar de estilo de vida quando você começa a se fazer essa pergunta também. Quer dizer, isso que eu vou fazer agora, isso favorece os meus planos a longo prazo? Ou isso vai contra eles? Né? Em um mundo perfeito, onde tudo de bom aconteceu comigo, isso também está acontecendo? Isso está naquele roteiro do filme perfeito da minha vida ou não? Então, por exemplo, se você quer emagrecer, você quer meter o shape, você acha que é possível, é razoável você beber 3, 4 vezes por semana? Porque, por exemplo, bebida é uma coisa puta calórica, vai te deixar mal, porque a gente sabe que literalmente álcool é tóxico para as nossas células, principalmente para o sistema nervoso central, então você vai ficar lento por alguns dias até você se recuperar, você não consegue treinar depois. Você beber, continuar saindo e fazendo tudo isso, favorece você conquistar o corpo que você quer? Favorece você atingir seus objetivos, você perder peso, você ganhar massa muscular? Eu acho que não. Né? Claro que quando a gente está falando de dieta é muito mais difícil, né? Porque afinal de contas, dieta requer hábito, requer você ter a comida pronta, à sua disposição ali, mas você ter esse controle do impulso. Porque muitas vezes sair, na verdade, é um grande impulso, né? Alguém te chama e fala assim, aí, vamos dar um rolê? Você fala assim, vamos. Aí você vai e começa a beber, e uma coisa leva a outra. Você ter o controle desse impulso significa isso. Então é uma técnica simples que você pode aplicar para qualquer coisa. Você pode simplesmente ligar o foda-se e não estudar também. Foda-se, não vou estudar. Mas você não estudar e jogar o LOLzinho, vocês sabem que eu brinco muito com isso, né? Eu deletei minha conta, inclusive. Né? Porque sempre tem alguém que vem me zoar nos comentários, vamos jogar um LOLzinho aí. Eu deletei minha conta, agora não dá pra jogar. Você pode jogar o LOL, você pode jogar videogame, você pode jogar o PlayStation lá, né, se é o seu caso. Você jogar 2, 3 horas por dia, você ficar jogando videogame, ficar procrastinando, né? No final das contas. Favorece ou vai contra os seus planos a longo prazo? Eu acho que vai contra, né? Quer dizer, não existe um cenário possível onde você, de repente, sei lá, você entrou num banco, né? Você finalmente entrou no banco, você entrou numa carreira no mercado financeiro, né? Duvido que tenha alguém aqui que é do mercado financeiro. Se tiver, me conta aqui nos comentários. Você acha que nesse cenário, né, quando você olha o roteiro dessa história, existem alguns capítulos nesse roteiro em que você ficou procrastinando jogando videogame? Acho que não. Não parece que faz muito sentido, não parece muito congruente, sabe? Mesma coisa, você quer passar num concurso público. Será que no roteiro da história onde você é aprovado no concurso público, existem alguns capítulos onde você não fez porra nenhuma, você só ficou jogando videogame? Cara, não sei, eu acho que não, viu? Não parece muito razoável, assim, a história não fecha, né? Então, quando você se faz essa pergunta, você começa a pensar a longo prazo, você se coloca no futuro para ver que o seu presente não está indo para a direção que você quer. E muitas vezes esse presente, ele está simplesmente pedindo que você pare de querer agradar os outros, pare de querer agradar tudo, menos aquele seu eu que é ambicioso. É uma pergunta muito simples que você faz. Você não tem que agradar ninguém, você não tem que agradar ninguém, absolutamente ninguém. Tem que agradar talvez a sua família. E olha lá, hein, eu ainda acho que isso é uma coisa ruim, porque se você vive para agradar teu esposo, tua esposa, teus filhos, você tá fudido, cara, porque você vai ser escravo do teu relacionamento, né? Você não tem uma dinâmica saudável, assim, de poder. E, desculpa, assim, eu acho que todo relacionamento tem uma dinâmica de poder. Você vira um capacho, e ninguém gosta de capacho, né? Os filhos que têm um pai que é um capacho viram umas crianças mimadas, insuportáveis, né? A esposa, o marido que tem uma mulher, né? Um marido, né? Um homem que é capacho, geralmente pisa, trai, né? Porque não tem respeito, né? Não sabe impor limite. Então, é você ter essa consciência de que você não precisa agradar ninguém, você precisa agradar você e o plano do seu eu futuro, e só. Então, a próxima vez que você fica na dúvida, né, faz essa pergunta. Você faz essa pergunta. Eu estou agradando a mim ou eu estou fazendo isso porque eu quero agradar qualquer outra versão de mim mesmo ou qualquer outra pessoa que não seja a melhor versão de mim mesmo, a melhor versão que eu quero ter de mim mesmo? Faz essa pergunta e responde. E se você gostou desse tipo de pensamento, se você gostou desse tipo de raciocínio, sabe que a gente tem um clube, né? Um clube de produtividade, um clube para pessoas que querem aprender a executar e criar um plano, né, de execução da sua vida, um plano de ação, sem que você precise ficar dependendo só de disciplina, mas um plano acionável com um passo a passo bem claro. E eu vou deixar aqui o link na descrição.
para você participar desse clube, tá? É um clube em que eu criei algumas aulas, né? Na verdade são 10 semanas, é um ciclo de 10 semanas que você pode participar, você fica com acesso garantido por 12 meses e tem todas essas coisas que eu falo, elas estão lá, são aulas mais profundas, aulas muito mais longas de 1 hora, o link vai estar sempre aqui na descrição. E é isso, eu te espero lá. E se esse vídeo foi bom, se esse vídeo te agradou, compartilha ele, curte e deixa o seu comentário, conta um pouco da sua história, beleza? É isso, a gente se vê na próxima, tchau.